Olá amigos, 17 de maio de 2013, legítima defesa em foco. Nesta semana, sem grandes novidades no panorama brasileiro, mas na expectativa, evidentemente, de que logo mais, seguramente o Estado brasileiro assinará pelo Poder Executivo o Tratado Internacional de Controle de Armas Leves e depois virá o processo de ratificação desse tratado pelo Poder Legislativo, porque assim funciona o dispositivo, o sistema legal no Brasil. Nós entendemos interessante comentar as manifestações de dois dos nossos participantes, cujos nomes, por razão de segurança desses participantes, até mesmo segurança jurídica deles, nós não declinaremos. O primeiro deles é um participante antigo, relativamente antigo, do PLD, um contribuinte mensal, portanto uma pessoa que tem a disposição de oferecer um pouco, pequenos recursos mensais, para que a nossa luta, para que a nossa campanha continue e possa se realizar, uma vez que evidentemente todos sabem que há custos financeiros para essa finalidade. Muito bem, ele muito revoltado, explica que é atirador desportivo já há muitos anos e vem ficando cada vez mais surpreso, vem sendo tomado de surpresa cada vez mais por novas medidas administrativas que vão dificultando a vida dos CACs. O que ele menciona especificamente é que, segundo tomou conhecimento, atualmente não é mais possível aos despachantes habilitados, aos despachantes credenciados, executar todo o processo de renovação do certificado de registro de arma de fogo. Fazem todo o processo, a parte que é permitida, com a divulgação, com a tramitação de documentos entre o interessado e o despachante, que tem um alto custo, mas a última fase é a apresentação pessoal desses documentos pelo interessado à unidade militar mais próxima, à junta de serviço militar mais próxima. Então ele menciona que no caso dele, essa junta militar mais próxima fica no município de Assis, que não é perto, não é muito perto, na verdade fica a aproximadamente 200 quilômetros do local de moradia dele. E ele se informou sobre o horário de trabalho da junta de serviço militar, que era até as 14 horas, dirigiu-se ao município de Assis, chegou com 15 minutos de antecedência, teve um pequeno percalço, chegou ainda assim com 15 minutos de antecedência em relação à hora do final do expediente e não foi atendido porque não havia mais quem pudesse atendê-lo. Consequentemente ele perdeu a viagem, teve os custos, teve problemas de reposição do horário de trabalho perdido e saiu decepcionado, porque a burocracia praticou contra ele essa façanha de não ter o funcionário adequado na hora certa de trabalho para executar o procedimento. Isso é muito ruim e deve ser informado às autoridades competentes. De certa forma, estamos a fazer isto neste momento por via do nosso programa, informando as autoridades competentes do Exército, que evidentemente contam com o apoio de funcionários municipais para essas finalidades do serviço militar, mas normalmente tem um chefe militar na junta, a fim de verificar esse caso especificamente e verificar para que não ocorram outros casos a causar tantas decepções a brasileiros que buscam estar dentro da lei, que cumprem os procedimentos legais, que executam tais procedimentos com sacrifício e encargos financeiros e muitas vezes não veem o resultado prático por causa de um fato negativo como esse. Uma outra manifestação interessante de comentar é de um participante nosso que hoje vive em Londres. Ele teve atividades de segurança, relacionadas à área de segurança aqui no Brasil, a área de segurança penitenciária também. Optou por viver em Londres, onde hoje vive com sua família, e faz uma manifestação de inconformismo com tudo que ele está verificando que acontece no Brasil, especialmente os problemas de segurança pública dos cidadãos comuns e a incapacidade deles de se defender. Faz também esse comentário em termos muito
muito agudos que nos levam a não mencionar aqui o nome dele. Poderia haver até problemas jurídicos com relação a esse amigo, bem como em relação àquele de que falamos anteriormente. Mas ele faz aí uma análise que, a meu ver, é um pouco perigosa, que nós não devemos esgrimir. Ele se refere ao ambiente londrino e diz que se sente em segurança em Londres, que há segurança pública suficiente em Londres. Meu amigo, cuidado. A verdadeira história do Reino Unido, e muito especificamente das grandes metrópoles do Reino Unido, principalmente a principal delas, que é Londres, capital da Inglaterra e capital do Reino Unido, é que depois que houve a proibição completa e total das armas de fogo para os cidadãos comuns em 1997, a violência simplesmente explodiu. A violência armada dos criminosos simplesmente explodiu, pela velha razão que nós sabemos. É que os criminosos lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, sabem perfeitamente que suas vítimas estão desarmadas. E a situação aí em Londres, na Inglaterra e no Reino Unido, meu caro amigo, é muito pior do que a nossa. Porque aqui nós temos pelo menos uma lei que declara o direito. E quando a burocracia nos nega o direito, nós podemos ao menos bater as portas do Poder Judiciário, exibir a lei, exibir a Constituição da República e questionar o bloqueio, o óbice, a proibição ilícita oposta pela autoridade. Aí não, porque aí a lei não permite a você e a ninguém, nenhum cidadão comum, que tenha a mais prosaica arma de defesa que seja. Simplesmente não permite. Então aí, no seu caso, amigo, você tem que confiar apenas no dispositivo de segurança pública de Londres, que é muito bom, mas que falha, como em qualquer parte do mundo, falha também. Então fique atento. Fique atento e, por favor, não esgrima esse tipo de argumentos, porque ele desfavorece a nossa causa. Ele é concessivo em relação àqueles que querem desarmar as pessoas de bem. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.